Graça e paz, meus irmãos, estamos passando para compartilhar uma palavra de Deus aos vossos corações, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler alguns versículos da parte de Deus e depois nós vamos meditar acerca desse texto. E chegavam-se ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo: Queridos, mediante esta palavra nós queremos compartilhar convosco uma palavra de Deus. Aqui nós lemos esta narrativa bíblica no Evangelho de Lucas, capítulo 15, aonde Jesus ele está ali com os pecadores e publicanos. Os pecadores, todos nós sabemos que são aqueles que não observam a lei e os mandamentos do Senhor. Os publicanos são aqueles que eram homens judeus, mas que estavam a serviço do governo romano, cobrando impostos, e por isso não eram considerados, então, pessoas para estar no meio daqueles que observavam, então, a lei de Deus. Mas Jesus, ele senta, ele está, então, com os pecadores e publicanos, e em todo momento aqui a palavra nos mostra que os fariseus e os escribas, em todo momento eles procuravam alguma coisa para acusar Jesus e falar que ele não era o Filho de Deus. E Jesus, sabendo disso, Jesus começou então a ensinar então os fariseus, aos escribas e todos aqueles a qual estavam ali para lhe ouvir e aprender da palavra. E Jesus então começa ensinando acerca da parábola da ovelha perdida. Nós todos sabemos que nessa narrativa havia 100 ovelhas, só que uma delas tinha se perdido e Jesus ensina então o povo que se tivesse perdido uma das 100 ovelhas, qual pastor ou qual dono dessas ovelhas não guardaria as 99 e sairia em procura daquela que se havia perdido? E havendo achado aquela que se havia perdido, ele traria de volta para o seu rebanho, e se porventura esta ovelha estivesse perdida, ele colocaria sobre os seus ombros, derramaria óleo, para que as feridas daquela ovelha logo fossem curadas. A segunda ocasião, um segundo tema que Jesus abordou para ensinar é a respeito da mulher que tinha 10 dracmas. Uma dracma na época poderia representar uma joia preciosa para aquelas mulheres daquele tempo, ou também poderia representar um denário, um dinheiro da época. E se nós olharmos, esta mulher tinha 10 dracmas, só que se perdeu uma e aquela mulher começou a procurar em toda a casa, limpou toda a casa, varreu em tudo que é lugar, até encontrar a dracma que se havia perdido. E quando ela achou, então, ela ficou feliz, muito feliz, chamou todas as amigas, vizinhanças, para uma grande festa, porque a dracma que se havia perdido tinha se achado. E Jesus continuou ensinando a respeito, então, agora, do terceiro tema, que fala acerca de um pai que tinha 2 filhos, só que o mais moço, ou o mais novo, pediu parte da herança e disse: Pai, eu quero aproveitar a vida, eu quero aproveitar o mundo lá fora. Dai-me parte da herança, aquilo que me pertence, que eu vou sair daqui e vou aproveitar a minha vida e vou viver da maneira que eu acho que eu devo viver. E esse pai, então, procede desta forma. Só que o menino mais moço, mais novo, ele pegou a parte que lhe pertencia, saiu, gastou tudo aquilo que tinha ganhado, e quando ele se encontra de uma situação difícil da sua vida, já não tinha mais dinheiro, não tinha mais amigo e não tinha ninguém para lhe ajudar. Então ele se encontra como um dos trabalhadores daquela época. E o trabalho que ele conseguiu encontrar foi alimentar os porcos. E quando ele estava alimentando os porcos, então ele sentiu o desejo de se alimentar das bolotas ou da comida que os porcos comiam. Foi quando a palavra de Deus diz que ele caiu em si e lembrou que na casa do seu pai até os trabalhadores tinham alimento, tinham vestes, tinham um calçado bom para calçar. Então ele lembrou e decidiu voltar
para a casa do pai. E quando ele decide voltar para a casa do pai, a palavra de Deus diz que aquele pai está esperando na frente da casa, como que se dissesse: eu sei que o meu filho vai voltar. E aquele pai está esperando na frente da casa, e quando ele avista de longe aquele menino maltrapilho voltando, ele logo percebeu que a maneira de andar, o jeito de ser, era do seu filho. Então ele corre e abraça o seu filho e manda matar o melhor boi e manda fazer uma grande festa. Manda trazer a melhor roupa, a melhor sandália, manda colocar um anel na sua mão, nos seus dedos, e faz uma grande festa e convida toda a vizinhança, porque o filho que se havia perdido ou que se havia morrido foi achado e reviveu. E quando Jesus ensina isso para os fariseus e os escribas, Jesus está ensinando para esses homens que, embora os fariseus e os escribas fossem doutores na lei, mas eles não conseguiam compreender o tempo da graça de Deus na face da terra. Quando eu e você somos fariseus, irmãos queridos, quando nós começamos a apontar os defeitos dos nossos irmãos, acusar os nossos irmãos e dizermos que eles não são de Deus por algum determinado ponto ou alguma determinada falha que se encontra na vida deles. Mas eu e você não devemos ser fariseus, nós devemos ser uma boca que abençoa o ser humano aqui na face da terra. Jesus nos chamou para abençoar vidas, para ganhar almas, e o nome do Senhor será glorificado na vida de todos nós. Você está sendo um fariseu ou você está sendo uma boca de Deus aqui na terra? Pense nisso, sempre quando for acusar, sempre quando for apontar. Lembre-se que Deus é misericórdia, Deus é longânimo, Deus, ele é amor, Deus é justiça, meu querido. Mas Deus, ele nos faz entender que a sua misericórdia dura para sempre. Quando você for lembrar de apontar os defeitos do teu irmão, lembre-se da onde Jesus te resgatou. Me ajude a compartilhar a palavra de Deus nos 4 cantos desta terra. Compartilhe esse vídeo. Ative o sininho de notificação. E se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal e juntos nós estaremos pregando a palavra de Deus. Um forte abraço, que Deus te abençoe. Até mais.